Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador, hoje, domingo 26 de abril de 2020, celebrando a Cristo no culto matutino, conclamo a todos os meus amados irmãos a juntos adorarmos o Senhor nesta manhã, no culto onde vamos estudar a palavra de Deus, orarmos ao Senhor e analisarmos Sua palavra para dirigir as nossas vidas e nos conduzir a Cristo, Cordeiro de Deus, o pastor do rebanho, e queremos conclamar a todos nesta manhã. Diante disso, nós vamos orar ao Senhor, pedir a graça do Senhor agora sobre nossas vidas. Eu quero conclamar aqui para fazer uma oração invocatória, o irmão Genilson, que está com a gente nesta manhã, e ele vai orar ao Senhor, pedindo a direção do Senhor sobre nossas vidas. Graça e paz, meus irmãos, vamos orar. Querido Deus e Pai, soberano e eterno Senhor e Salvador, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém. Pedimos acesso ao Senhor para cultuarmos a Ti, celebrarmos o Teu santo nome e compreendermos a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, limpe o nosso coração e que estejamos atentos e ativos para ouvir e entender a Tua voz. Amém. Que o Senhor use nessa manhã o pastor como instrumento em Tuas mãos para conduzir o Teu rebanho para os céus. Amém. Que mesmo diante do caos vivido em nossas vidas, nós estamos sendo conduzidos para os céus. Amém. Como o Teu povo lá no deserto, guiado por Moisés através de Ti, eles estavam no deserto, em meio às dificuldades, mas caminhando para a terra prometida. Amém. Assim estamos nós. Confiamos no Senhor e queremos seguir as Tuas palavras, os Teus decretos, os Teus ensinos para alcançar a promessa do Senhor de vida eterna. Amém. Obrigado e nos conduza para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, Deus nos ajude nessa caminhada. Nós temos mais uma vez um lembrete aos irmãos do discipulado, do acompanhamento por chamada de vídeo pelo WhatsApp. Acompanhe seus discipuladores ou seus discipulandos. Ao mesmo tempo, você pode desenvolver novos estudos bíblicos com outras pessoas e encorajá-los na fé. Essa semana, embora temos um novo decreto, um adicional aos decretos, essa semana nós vamos continuar no mesmo processo, até porque hoje tivemos conhecimento, ou seja, na sexta-feira passada tivemos o conhecimento disso. Então, para o culto de domingo a gente permanece com o decreto anterior e a gente vai analisar a forma correta, melhor maneira de a gente seguir o procedimento do decreto. Portanto, a gente vai continuar adorando a Deus ainda domingo, agora de manhã, hoje de manhã e hoje à noite, através do canal do YouTube. Bom, quero ler a palavra de Deus para que nós possamos entendê-la e guardá-la nos nossos corações. O texto de hoje, embora pareça um texto longo, mas tem muito a ver com o que nós vamos meditar também no Salmo 22, Isaías 53, 4 a 12. Quero lhe pedir para abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 53, de 4 a 12. E vamos fazer uma leitura agora adicionadamente, reunidos juntos. Aí você que está na sala, reúna seu filho, reúna sua esposa, seu esposo, seus familiares, em torno do aparelho de celular, TV ou computador, e vamos cultuar ao Senhor. Isaías 53, de 4 a 12. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores,
e nós o consideramos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, a quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do seu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou como rico na sua morte. Embora nunca tivesse cometido justiça, nem houvesse engano na sua boca, contudo, foi da vontade de Deus, ou da vontade do Senhor, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, e o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso, lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte. Foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Esse texto fala do sacrifício de Cristo em benefício dos pecadores, do sacrifício de Cristo para redimir, para purificar os nossos pecados. Que nesta manhã você possa entender que o motivo do nosso culto e da nossa adoração a Deus é porque um dia Deus, por meio de Jesus Cristo, levou sobre si todas as nossas iniquidades, os nossos pecados. Nós entendemos que isso foi pago lá na cruz, lá naquele local onde sofreu muito Jesus, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Vamos adorar esse Cristo, que na cruz derramou sua vida para perdoar nossos pecados. Que você que nos ouve nesta manhã possa entender o quanto o sacrifício de Cristo é para o seu benefício, foi para o nosso benefício, para a glória de Deus. Foi na cruz, ali, naquele lugar, que ele perdoou nossos pecados. A equipe de louvor vai cantar 396. Abra agora o seu cantor cristão e cante conosco. Embora vai estar também na legenda, você pode cantar com o irmão Selmo, o irmão Marcelo, nosso irmão Hélito, louvando ao Senhor. Vamos cantar o hino 396, Cegueira e Vista, do cantor cristão. Vamos adorar a Deus e entender isso agora de forma clara nos nossos corações. Tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa
essa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. De fato, foi na cruz onde Jesus abriu nossos olhos para entender que somos pecadores e precisamos enxergar o grande amor de Deus naquela cruz. Nós vamos nesse instante orar, e eu convido a você, nesta hora, a orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelo seu sacrifício na cruz, pelo o grande amor revelado ali na cruz do Calvário, para que você possa ter o perdão dos seus, para que você pudesse ter o perdão de seus pecados. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo e Pai de toda a eternidade, nós glorificamos o Teu nome. Pedimos que o Senhor nos dê um entendimento claro e glorifique o Teu nome de maneira concreta através de nossas vidas em Cristo Jesus. Pedimos ao Senhor gratidão, ou oramos ao Senhor agradecidos pelo Teu grande sacrifício na cruz, pelo Teu amor revelado, pela Tua bondade. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes, em todo o cenário da Igreja Batista Nova Aliança, onde você estiver agora no seu lar, na sua residência, nós queremos convocar você a estudar a Bíblia agora conosco. Hoje nós vamos dar sequência na canção do Salmo 22. Nós vamos continuar cantando mais algumas estrofes deste salmo, dessa bela poesia. Salmo 22, hoje a gente vai expor a segunda parte dele, do verso de número 9 até o verso de número 11. E quero chamar a você a abrir a Bíblia agora, com seu amigo, irmão, que esteja aí na sua residência, ou no local onde você está posicionado. E vamos continuar a leitura do Salmo de número 22. Mas eu vou continuar lendo do verso 1 até o verso de número 21 agora. Apesar de que vamos apenas expor os versos 9 até o verso 9 até o verso
de número 21. Salmo 22, abre o texto sagrado comigo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor? Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. Também de noite, mas não encontro sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram salvos. Confiaram em ti e não se decepcionaram. Mas eu sou um verme e não homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim. Mexo os lábios e balanço a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor, que ele o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. Mas foste tu que me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava nos seios de minha mãe. A ti fui entregue desde o meu nascimento. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode acudir. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abrem a boca contra mim, como um leão que despedaça e ruge, como água que me derramei, e todos os meus ossos se deslocaram. Meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro, e a língua grudou-me no céu da boca. Tu me lançaste no pó da morte. Pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cercam, perfuraram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me olharam e ficam a me observar. Repartem entre si minhas roupas e tiram sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não distancie de mim. Minha força, apresenta-te e em socorrer-me. Livra-me da espada e a minha vida do poder dos cães. Salva-me da boca do leão. Sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Deus seja louvado. Obrigado, Pai, por tua palavra. Ajuste esta palavra em nossos corações e faça com que possamos entender isso de maneira plena e glorificar o Senhor de todo o nosso coração. Por Cristo nós oramos, confiante nesta palavra maravilhosa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus amados irmãos, nesta manhã nós queremos prosseguir com a canção do Salmo 22. Como vimos dias passados, o Salmo 22, ele é um salmo de Davi, ao regente do coro, ao mestre do coro de Israel. E Davi é o compositor desta canção. Quando Davi compõe essa canção, de fato ele passava por um cenário de apuros, tremenda opressão de seus inimigos. E vimos dias passados que um dos inimigos ferrenhos de Davi surgiu inicialmente da sua própria nação, do seu próprio povo. Então, no capítulo 18 de 1 Samuel, nós percebemos que começa a perseguição de Saul já a Davi, com a ânsia, o desejo de matá-lo. E isso vai até o capítulo de número 30 de 1 Samuel, onde nós percebemos um cenário de perseguição autêntica, ferrenha. Saul tenta matar tenta matar Davi por 4 vezes. Nós vemos então que Davi está sendo perseguido de uma maneira muito forte pelo da sua própria casa. Era o rei Saul, pertencia à tribo de Benjamim. E esse rei Saul, escolhido por Deus por teimosia do povo, mas Deus então orienta Samuel, só que Deus não tinha escolhido Saul, a prova por causa da teimosia do povo. E o povo desejava,
O povo então seguiu, e Samuel, então, por orientação de Deus, permite que o povo faça o processo, e Deus disse a Samuel que deixasse ele fazer. E aí então Saul, das 12 tribos, sai da tribo de Benjamim. Agora nós vamos verificar que depois de ungido rei, ele vai tentar de fato agora permanecer na função que Deus já tinha destituído por causa do seu pecado e por causa também do pecado do povo. E uma vez que Deus escolhera Davi, agora Saul, com inveja de Davi, com raiva de Davi, tenta matá-lo por 4 vezes. 1 Samuel 18, 17 a 30 é a primeira vez. 1 Samuel 19, de 8 a 11 é a segunda vez. 1 Samuel 19, de 12 até o 17 é a terceira vez. E 1 Samuel 20, de 11 a 29 é a quarta tentativa de Saul matar Davi. Ele está sendo perseguido pelos da sua própria casa, pelo próprio rei Saul. E ele, nesse cenário da fuga de Saul, ele vai para o deserto, ele vai para a caverna de Adulão, ele vai para a caverna também de Eretite. Ele passa o deserto por vários momentos da história, e ali, foragido, distante, inclusive da sua família, ele passa muitas lutas. Encontra-se com 400 soldados que estavam completamente também rejeitados, como se fosse uma espécie de soldados esquecidos, homens maldosos, esquecidos, e ele se ajunta a esses homens se ajuntam a Davi no processo da sua fuga. E mais adiante ele encontra mais 200 soldados rebeldes, que também se aliam a ele e permanece com ele nessa caminhada até o momento em que ele volta e assume definitivamente o reinado. Então temos um cenário de oposição muito forte desse salmo em relação ao rei Davi, ungido por Deus, segundo a proposta também em 1 Samuel. Além da perseguição após o reinado de Saul, nós temos a perseguição de Davi, a Davi também pelo próprio filho Absalão. Depois, é claro, do pecado que ele comete com Betseba, o profeta Natã o admoesta e mostra que Deus, insatisfeito com ele, porém tinha perdoado o pecado dele, mas ao mesmo tempo disse que não faltaria sobre ele a consequência do seu pecado, e que da sua própria família levantaria ferrenha oposição. E de fato isso acontece. Da própria família de Davi, a gente vai observar lá em 2 Samuel 12, de 9 a 14, o Senhor diz: assim diz o Senhor pelo profeta Samuel, da tua própria família trarei mal sobre ti. E depois que Davi assume o reinado plenamente, depois da morte de Saul, Davi assumindo o reinado, tempos depois, quando ele está já no governo integral de Israel, sobre as 12 tribos, acontece que o seu filho Absalão, que tinha matado o irmão dele porque tinha violentado a própria irmã, e então ele foge, depois ele volta para a terra de Israel, para Hebron, lá para o cenário de Davi, onde ele está reinando. E Absalão se revolta contra Davi, assume o governo, assume o comando, expulsa Davi. Davi mais uma vez vai ficar foragido e vai para o deserto, vai para a caverna e passa muitas lutas e fadigas, e agora pelo reinado do próprio filho que se levanta contra ele. Esse cenário que vimos então, o capítulo 22 de Salmo, o verso 21, a gente viu o rei, verso 1 a verso 8, o rei angustiado diante de seus zombadores, questiona o desprezo de Deus. Durante a fuga, a gente vai verificar que os inimigos de Davi começam a zombar de Davi, a perseguir Davi, e por isso que ele clama nesse cenário: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás longe de dar-me livramento? Longe das palavras do meu clamor. E aí ele mostra que de fato ele era um verme, reconhecendo a sua pequenez diante de Deus, reconhecendo que os méritos de fato de enfrentar toda essa situação era por causa da sua vida pecaminosa também, e as consequências do seu pecado.
Mas mesmo diante disso, arrependido, ele está confiante em Deus, ele está seguro em Deus. Por isso que no versículo de número 8, a gente verifica que mesmo diante da zombaria dos seus inimigos, ainda há uma declaração de que ele confiava em Deus e que aguardava o livramento. Por isso que o verso 8 diz: ele confiou no Senhor, que ele o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. E mesmo diante de todo esse cenário, a gente vai verificar na história do rei Davi, que ele é um homem confiante no propósito de Deus. É nesse cenário que agora a gente vai cantar a segunda estrofe desse salmo, que vai do verso de número 9 até o verso de número 21. E a grande ideia dos versos de número 9, o assunto, o resumo do verso de número 9 até o verso de número 21 é o seguinte: o rei expressa em Deus sua confiança, apesar da opressão de seus inimigos. Anote isso no coração, porque é isso que o verso 9 até o verso de número 21 vai nos trazer. O rei expressa em Deus sua confiança, apesar da opressão de seus inimigos. Depois de um cenário de Davi apresentar Deus desamparando diante da opressão de seus inimigos, agora a gente vai para a segunda estrofe maior, que é: o rei expressa em Deus a sua confiança, apesar da opressão de seus inimigos. O que é que nós vemos então? Nós vamos, na verdade, entender esse princípio em 3 estrofes menores. Porque é salmo, é poesia, é cântico. E dessa forma, mostrando o Deus que poderia salvá-lo e que salvaria apesar da opressão dos inimigos, Davi vai entoar essa bela canção, apesar de que esta canção, na verdade, esse trecho de 9 até o verso de número 21, nós podemos observar que é uma orquestração de terror. É uma canção que parece até uma canção de filme de terror, diante do cenário apresentado, onde o rei está sendo oprimido, esmagado por seus inimigos, por seus opressores, por seus perseguidores. E aí então nós vamos perceber agora, do verso 9 até o verso de número 11, anote isso. Preste bem atenção, porque agora vem a primeira estrofe de 3 estrofes desse pedaço de texto de 9 até o verso número 21. E essa estrofe, do verso 9 até o verso 11, a grande ideia do verso 9 ao verso 11 é exatamente: o rei Davi expressa confiança e clama a Deus, que o protegeu desde a sua geração. Anote isso. O rei Davi expressa confiança e clama a Deus, que o protegeu desde da sua geração. Quando nós analisamos os versos 9 até os versos 9 a 11, ou do verso 9 até o verso 11, nós encontramos uma expressão de confiança a Deus, que o protegeu desde a sua gestação, desde a sua geração, ou seja, desde o seu berço, da sua genealogia, da origem existencial do rei Davi. Observe que o verso 9 começa dizendo o seguinte: mas foste tu quem me tirou do ventre do ventre e me sustentou quando eu ainda estava nos seios de minha mãe. Na verdade, você tem aqui um paralelismo. E ele mostra que Deus foi quem o sustentou no ventre. O verso 10 diz ainda isso, ó: a ti foi entregue desde o meu nascimento. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Davi está expressando confiança a Deus na ideia de que ele confiava que Deus o tinha escolhido desde a sua geração, desde o ventre da sua mãe. Essa cena é uma cena que a gente pode encontrar de forma muito clara, irmãos, em um cenário tão desolador, mas que Deus protegeu toda a genealogia do rei Davi. Onde é que nós encontramos isso? De uma forma bela, apresentada, cantada.
essa estrofe, na verdade, é o livro de Ruth. O livro de Ruth vai mostrar toda a luta da geração, da genealogia, da história do avô de Davi, dos parentes de Davi, desde quando Davi passa a existir. Se você, por exemplo, observar comigo, no livro de Ruth, lá no final, eu queria que você pudesse abrir o livro de Ruth comigo. No livro de Ruth, no final do livro de Ruth, você vai abrir Josué. Logo após Josué, você tem Juízes. Após o livro de Juízes, você vai encontrar o livro, o pequeno livro de Ruth. E esse livro de Ruth vai mostrar que vai falar da genealogia de Davi, da história, do nascimento de Davi, os avós de Davi, e como tudo foi tremendamente um plano estratégico de Deus em proteger a sua geração. Analise comigo que o primeiro é um cenário completamente emblemático da genealogia da família de Davi. Porque lá no primeiro capítulo do livro de Ruth, ele vai dizer, na época em que os juízes governavam, houve fome na terra, por isso um homem de Belém, de Judá, foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. Ainda o verso 2 de Ruth, ele vai dizer que o nome do homem era Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e Malom e Quilion, os nomes dos seus 2 filhos, e eles eram da Efrateus, de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. A história de Ruth fala da história de Noemi, de onde descende o rei Davi. No período dos juízes, que foi um período crítico no cenário de Israel, havia fome por causa, inclusive, da desobediência do povo de Deus, do povo de Israel. E é nesse cenário emblemático, opressor, de fome, de morte, de perseguição de Israel, que Deus vai proteger a vida e a história da genealogia de Davi. Como eu posso provar isso? É um cenário de tanta catástrofe, que é um cenário do povo de Israel completamente distante dos planos de Deus, e por isso Deus levantava juízes nessa época para governar e conduzir o povo de volta à fidelidade. Quando a gente vai lá para o final de Juízes, de Ruth, nós vamos encontrar no capítulo de número 4, os versículos de número finais, 18 até o verso 21. Olhe comigo, que ele vai terminar mostrando que esse livro está falando da genealogia de Davi. Veja comigo, 18, capítulo 4 de Ruth. Estas são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Raão, Raão gerou Aminadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Lembre que a história é Ruth, a Moabita, que o desastre tinha acontecido na família de Noemi. O esposo de Noemi morre, o esposo de Ruth morre, o esposo da outra nora de Noemi também morre, e ficam 3 mulheres. E um resgatador surge num cenário emblemático, onde ele também não queria, tinha um resgatador, mas ele não quis, e Boaz estava na segunda linha de resgatador. Boaz então casa com Ruth, e de Ruth vai gerar Obed, e Obed vai gerar Jessé, e Jessé vai gerar Davi. O nascimento de Davi é um cenário emblemático. E Davi é protegido bem nesse cenário cheio de opressão, de fome, de desobediência do povo de Israel. Por isso, a gente vai entender agora o capítulo de número 22 do Salmo. O versículo 9 e o versículo 10 diz que Deus o protegeu desde o ventre materno, ou seja, desde a sua geração. Davi já vive um cenário bem emblemático, mas bem nesse cenário emblemático, problemático, ele é protegido por Deus. Interessante que isso me faz lembrar
também do nascimento do outro rei definitivo, porque Davi era o rei que representava o rei ungido também definitivo de Deus, que é Jesus. Você parou para imaginar o cenário também da geração de Jesus no livro de Mateus? A gente vai verificar que o cenário do nascimento de Jesus ele é emblemático demais. Primeiro, quando Mateus capítulo 1, versículo 1 diz, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, diz que ele é o descendente prometido, que assumiria o trono e governaria para sempre, conforme Deus tinha dito isso lá em 1 Samuel, em Samuel também, no livro de Samuel, capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7. Entendemos agora que o rei não é o filho Salomão, mas era Jesus. E agora esse Davi, que tem um cenário bem problemático na sua genealogia, nós encontramos também um cenário bem problemático na genealogia de Jesus. Quando Jesus nasce, da descendência de Davi, segundo Mateus capítulo 1, ele já nasce lá em Mateus capítulo 1, do 18 a 25, ele já nasce num cenário de desconfiança. Primeiro, é que é um cenário opressor. É no período do governo romano, é no período do Império Romano. O Império Romano está desenvolvendo um momento muito opressor sobre a vida e a história do povo de Israel e outras nações. E Jesus nasce nesse cenário. O primeiro momento do cenário emblemático, problemático, cheio de perturbação e conturbação, é Lucas 2, de 1 a 7, que mostra que Jesus nasce num cenário de opressão romana, e nesse cenário, José e Maria obrigatoriamente tiveram que fazer um recenseamento. Nesse recenseamento, eles andaram muitos dias para chegar até a cidade onde eles de fato tinham a naturalidade, a nacionalidade. E nesse caminho, Jesus nasce num lugar onde é uma manjedoura. Olha o problema no nascimento de Jesus, a luta que é para Jesus nascer. Parece que a gente tem um cenário semelhante à luta do nascimento, da geração do rei Davi. A história da genealogia do rei Davi é idêntica com a história da genealogia do rei Jesus, que é o rei definitivo, a quem Davi, à luz do Antigo Testamento, representava, era um tipo de rei. E o que é interessante é que no momento que Jesus vem, ele também está num cenário de opressão, lá sobre os filisteus. Agora, no cenário de Davi é sobre os filisteus. Agora, no cenário de Jesus, é o Império Romano que está comandando. Sabe uma outra situação emblemática que Jesus nasce e Deus está protegendo também, como protegeu o rei Davi na sua genealogia? É no cenário do seu nascimento. Em Mateus 18, Mateus 1, de 1 a 18, a gente vai verificar que o cenário do nascimento de Jesus é um cenário de desconfiança. Quando Jesus nasce, a Bíblia diz que Deus colocou no ventre de Maria, que era noiva de José, pelo Espírito Santo colocou Jesus. Mas José, quando descobre que Maria estava grávida, José desconfia que Maria o havia traído. E José quer deixá-la secretamente. Veja que é um cenário de opressão. Agora é um cenário de desconfiança dentro do próprio lar. A noiva de José, que é o padrasto de Jesus, agora desconfia que Maria tinha cometido adultério, mas o anjo aparece e diz: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher. É um cenário problemático, semelhante ao cenário da geração, da genealogia do rei Davi. O rei Jesus também tem a mesma concepção, tem o mesmo cadastro, tem a mesma situação de nascimento. Mas além disso, a gente ainda vai encontrar em Mateus capítulo 2, de 1 a 18, Herodes tenta matar Jesus. Assim como logo depois que Davi é apresentado, Saul tenta matar de diversas vezes. Herodes, que é agora o rei, Herodes, quando descobre que o rei dos judeus tinha nascido, em Mateus 2, de 1 a 18, Herodes quer matar Jesus. Então, mais um momento dramático da história do rei Jesus no seu nascimento. O que é que nós temos, então, nesse contexto, meus amados irmãos?
A história do nascimento, da genealogia do rei Jesus é semelhante à história do nascimento, da genealogia do rei Saul. É uma história cheia de opressão de seus inimigos, onde o rei Davi tenta matá-lo, Saul tenta matá-lo 4 vezes e não consegue fazer isso, porque Deus estava protegendo o seu rei. Quando Herodes tenta matar Jesus, Deus avisa José, ele vai para o Egito, passa um tempo lá, depois da morte de José, da morte de Herodes, é que José é de novo avisado pelo anjo, e ele volta para então continuar o ministério. Presta atenção, o que isso significa para nós hoje. O cenário de opressão do rei Davi é o mesmo cenário de opressão do rei Jesus. O rei do Antigo Testamento, que representava o rei do Novo Testamento, da nova aliança definitiva, permanente, eterna, é o cenário de opressão de seus inimigos. Mas aqui Davi está dizendo que mesmo diante do cenário de opressão de seus inimigos, Deus o protegeu desde a sua geração. Meus amados irmãos, é fantástico, porque agora a gente vai entender um cenário tremendo. Deus é pelo seu ungido, apesar da opressão de seus inimigos. Deus é por aqueles que ele escolheu e com ele fez uma aliança, mesmo que tudo se orquestre, que toda a ópera do mal se levante contra eles. Mas Deus é pelos seus ungidos. E aí então, seus ungidos. E aí então, se você agora analisar comigo o verso de número 11, onde termina a primeira estrofe, que o rei Davi expressa confiança e clama a Deus que o protegeu desde a sua geração, e a semelhança disso, a gente vê que Jesus Cristo é protegido desde a sua genealogia, do momento em que é anunciado o seu nascimento, até o momento que ele é apresentado com 30 anos de idade. E observe, logo imediatamente ao ser apresentado com 30 anos de idade, segundo o Evangelho de Marcos, sabe quem é que aparece no deserto para tentá-lo, para oprimi-lo, para persegui-lo? Satanás. À luz de Marcos, capítulo 1, versículo 9 a versículo 13, Satanás já entra em ação quando Jesus é apresentado com 30 anos de idade, apresentado publicamente. Quando Davi é apresentado, literalmente, lá no Antigo Testamento, quando ele derruba o gigante Golias, e logo após a vitória de Davi, com 30 anos, ele já está nesse cenário. Saul começa a persegui-lo com inveja, porque as mulheres começaram a cantar: Saul matou dezenas, mas Davi matou milhares de milhares. E a inveja de Saul, lá no 18 de 1 Samuel, versículo 6, é tremenda, que a partir dali, Saul já começa a tentar matá-lo, a persegui-lo de uma forma muito ferrenha. Portanto, o que é que Davi está dizendo? Olha, Deus, eu confio no Senhor, que desde o ventre da minha mãe, verso 9, verso 10, o Senhor me protegeu. Veja que o verso 9 diz: mas foste tu que me tirou do ventre e me sustentou. Ou seja, semelhante ao cenário de Jesus. Deus coloca Jesus no ventre de Maria. Ele é concebido pelo Espírito Santo. E durante toda a caminhada até os 33 anos, com todos os investimentos dos inimigos, Herodes e todos os inimigos de Israel, o povo de Israel, Jesus é apresentado com 30 anos para assumir o reinado definitivo, universal do seu povo. Deus protegeu o seu ungido no Antigo Testamento e Deus protegeu o seu ungido no Novo Testamento. Isso é fantástico, porque o verso de número 11, ele diz: não te distancies de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode me acudir. Esse é um cenário onde Davi também está mostrando o desespero. Parece aquela cena de Jesus, quando está orando lá no Getsêmani com os apóstolos. Ele vai orar em Lucas 22, de 39 a 46, e está em intensante agonia. E naquele momento da oração de Jesus, a gente percebe que os discípulos dormem de cansaço.
E Jesus com o seu suor parecendo, rolando, parecendo gota de sangue, de sangue ao chão. Aí Jesus ora dizendo para Deus: Deus, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. É um cenário onde parece aqui no verso de número 11, o Jesus lá nessa oração do capítulo de número 22 de Lucas. Olha o que Davi diz no verso 11: não te distancie de mim, pois a angústia está perto. Era um cenário próximo à crucificação de Jesus, quando ele ora lá, com intensante agonia no Getsêmani. Mas agora aqui Davi está dizendo: ninguém pode me acudir, ninguém pode me socorrer. Ou seja, só o Senhor pode socorrer o seu ungido. E o que é interessante então que a gente vê aqui, é que esse cenário de 9 a 11, do capítulo 22 do Salmo, o rei Davi expressa confiança e clama a Deus que o protegeu desde a sua geração. Qual é a lição que a gente tira desse princípio? Do seu ungido sendo protegido por Deus. Deus é por aqueles que por meio de quem Ele salvou, por meio de Jesus, Ele salvou o seu rei ungido definitivamente. Deus protege os seus filhos. E como isso pode ter sentido e significado para nós nesses dias, como uns filhos de Deus, servos de Deus, ungidos de Deus através do Rei definitivo, eleitos de Deus através do Rei Jesus. Apesar de toda a opressão, de toda a orquestração, de toda a perseguição dos inimigos, nós precisamos entender que Deus cuida daqueles que nele confiam. Esses dias nós temos vivido um cenário de desolação, de dor, de angústia, de desespero. Mas talvez a canção do Salmo 42 responda a pergunta: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Confia em Deus. Confia em Deus, queridos. Nesta manhã eu quero conclamar a você a confiar em Deus. Ele protegeu o rei que simbolizava a chegada do rei ungido definitivo. Ele protegeu Davi, ele protegeu Jesus, desde a sua genealogia, desde a origem da sua história. Ele é o Deus que protege aqueles que são seus filhos, ungidos, remidos, lavados, restaurados. Ainda que a angústia da morte, a orquestração do inferno, tente nos oprimir, tente nos persuadir, precisamos deixar a nossa confiança plena em Deus. Não importa as circunstâncias que vivamos, porque pelo Rei ungido, Jesus, o Rei ungido definitivo, Jesus, nós estamos protegidos, guardados e dirigidos para aquele dia eterno e final. Esses dias eu tenho falado sobre a questão da morte, e talvez possa até ser que não esteja sendo tão compreendido sobre isso. Nós temos um cenário que nunca na história do Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, se viu um quadro tão desolador. E nesse quadro tão desolador, tão perturbador, com mortes, com um cenário de descrédito e sem esperança, apenas boatos, fagulhas de tentativas de soluções. Hoje, assistindo um dos jornais, e só na França já tínhamos média de, ou foi França ou Espanha, 50 mil pessoas mortas. Está no cenário de mais de 150, talvez, mil pessoas mortas. Mas por que eu tenho a compreensão de que nós estamos protegidos por meio do Rei Jesus? Porque o Rei Jesus venceu a morte, querido. Ele é o primogênito dos mortos. Deus o protegeu após a sua morte. Ele é ressurreto dentre os mortos. Ele é o primogênito dos mortos. E Deus o ressuscitou e deu poder nos céus e na terra. Por que nós crentes não devemos estar desesperados? Porque a morte já foi vencida pelo nosso ungido Rei Jesus.
A morte não deve causar pânico e terror no coração do crente. Eu tenho tanta convicção disso, porque é uma questão de fé, é uma questão de crer nas Escrituras. O rei ungido, ele é o superior, ele venceu a morte, está acima disso. Deus o protegeu, mesmo diante da opressão, mesmo diante de toda a orquestração de seus inimigos. E no caso, lembre-se, nós vamos ver isso na estrofe seguinte. Tudo isso por causa da opressão dos inimigos no contexto de Davi. Mas a gente vai saber, e a gente vai entender que do verso de número 12 até o 21, até o verso 18, nós vamos encontrar que foi por causa dos nossos pecados. O cenário de oposição agora sobre Jesus, ele está sendo oprimido, sim, pelos inimigos físicos, o povo judeu e toda aquela orquestração do mal, dos gentios e companhia. Mas agora a gente vai também entender que é um cenário onde ele está atraindo sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, mas o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. A morte não o venceu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, do verso 9 até o verso 11, o rei Davi expressa a confiança e clama a Deus que o protegeu desde a sua geração, e semelhantemente Deus protege Jesus e cumpre o plano estabelecido desde a eternidade. E em Jesus agora, todos os que creem, todos os que confiam nele, estão protegidos, estão guardados, ainda que a morte por coronavírus, por doenças cardíacas, por pressão arterial, morte por diabetes, morte por lúpus, morte por qual seja a condição, a morte não tem poder sobre aquele que crê em Jesus Cristo. Não estou falando que a gente aqui não vai morrer. O pecado gerou a morte, mas Cristo, sacrificado por Deus, venceu a morte para nos dar a libertação dos pecados. Creia nisso, querido, é uma questão de fé. E olha, isso não é para um coração natural. Não é para um coração que não tenha um entendimento pelo Espírito de Deus. É apenas para que tenha um entendimento das coisas espirituais. Segunda verdade, vem na segunda estrofe, que vai do verso de número 12 ao verso de número 18. E nós vamos entender agora qual é o princípio desses versos. Do verso de número 12 até o verso de número 18, nós encontramos a seguinte grande ideia também. O rei Davi, acuado por seus inimigos, sofre o despojo. Ou seja, o rei Davi, no cenário de opressão de seus inimigos, sofre o despojo. E encontramos isto agora, do verso de número 12 até o verso de número 18. Observe como ele começa. Observe como ele começa, do verso 12 agora. Porque agora a estrofe é uma orquestração de todos os seus inimigos. De todos os inimigos acuando o rei. Ou seja, é uma estrofe que apresenta uma ópera do terror. Você já assistiu filme de terror? É semelhante a isso que a gente vai ver agora. Olha só como começa o verso 12. O verso 12 ele diz: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. E veja o que aqui diz o verso 13: abrem a boca contra mim, como um leão que despedaça e ruge. Essas expressões são expressões figuradas, mas que está falando dos inimigos se levantando. E a gente vai perceber esse cenário também no verso 18. No verso 18, ele vai mostrar exatamente o mesmo princípio. Olha o que é que ele vai dizer: reparta entre si minhas roupas e tiram sorte sobre a minha túnica. Ou no verso de número 16, ele vai dizer também isso: pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cercam, perfuraram minhas mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles me olham e ficam a mim observar. Nós temos um cenário em que Davi agora está cercado, rodeado
pelos seus inimigos. Inclusive a ideia a expressão de touros de Bazã refere-se a uma ideia dos inimigos do povo de Deus. No cenário após o Egito, após a saída do Egito, o pessoal lá de Bazã, o rei desse cenário, se levantou contra o povo de Israel, embora Deus os destruiu. Mas agora Davi está fazendo uma menção aos seus inimigos atuais, que se levantaram contra ele, contra a manha violência. Por isso que ele vai dizer: abre a boca contra mim, como um leão que despedaça e ruge. A ideia é uma ideia metafórica, mas a ideia é a ideia de que os inimigos se levantaram com tremenda violência, com tremendo ímpeto contra o rei ungido de Deus. E a gente vai verificar que agora o rei está cercado, o rei está acuado. Parece as cenas de Davi no contexto de Saul. Quando está fugindo, o rei está acuado, no cenário também de Absalão, próprio filho de Davi. Ele está acuado, oprimido pelos seus inimigos, de maneira que até fome Davi passa, até fome Davi tem no deserto, a ponto de pedir comida a um avarento chamado Nabal, e é negado, e Davi até se levanta para matá-lo, mas a mulher de Nabal, a chamada Abigail, se levanta e vai à frente, aplaca a ira de Davi, conduzindo servos com comidas para que Davi pudesse ter suprimento das necessidades no deserto. O que é interessante é que esse cenário que a gente verifica de Davi acuado pelos inimigos, não só Saul, mas não só também Absalão, a gente vê Davi também acuado pelos inimigos como os filisteus, nesse cenário de Saul. E aí a gente consegue verificar, nesse mesmo cenário de Jesus Cristo, quando ele é apresentado, no cenário já na frente, no cenário do Novo Testamento, agora o rei ungido definitivo, Jesus Cristo, o filho de Davi, que assumiria o trono e governaria para sempre, e governa para sempre. Jesus, ele aparece num cenário cheio de opressão e lutas. Vamos aqui começar quando Jesus é apresentado aos 30 anos. Jesus é apresentado aos 30 anos e Satanás já oprime Jesus, já persegue Jesus. Ele é levado por Deus, a semelhança de Davi também, como é conduzido no Antigo Testamento. E Jesus é levado por Deus pelo seu Espírito. E diz que ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. Davi fugia no deserto, se escondeu na caverna de Absalão. Ficou acuado lá em Gate, lá diante do rei Ax. Na caverna também de Adulão, num deserto de Zif, num bosque de Horete. Davi fica lá durante um período enorme, acuado por causa da opressão de Saul. Logo depois também acuado no deserto por causa da opressão de Absalão. E aí a gente consegue ver Jesus também num cenário do Novo Testamento, perseguido, massacrado, oprimido pelos seus inimigos. Uniram-se para matar Jesus. Herodes, os herodianos, junto com os escribas, juntos com os fariseus. Depois, então, todo o sinédrio junta-se com Pilatos, junta com todo o Império Romano e leva Jesus até a crucificação. No ato da crucificação de Jesus, idêntico ao ato da opressão de Davi no cenário do deserto, a gente consegue verificar umas cenas em que estão sendo ditas aqui por Davi, lá na vida e na história de Jesus, no período da crucificação, daquele período que ele é apresentado dos 30 anos, até o período em que ele é crucificado. Jesus, desde o momento que ele é apresentado, aliás, desde o momento que ele nasce, ele já nasce debaixo de uma tremenda oposição, desconfiança no lar, no recenseamento não tem nem lugar para nascer. Depois Herodes tenta matá-lo quando ele já tem uma idade equivalente. E Deus orienta José para fugir para o Egito, para proteger a vida do seu ungido, do seu filho. Embora talvez a gente até naquele cenário de Jesus, quando Deus, com todo o poder, com toda a autoridade, poderia simplesmente estralar o dedo, ou os dedos, e matar Herodes. Mas ele manda José fugir.
para o Egito para proteger a vida de Jesus. Talvez nesses dias você esteja questionando por que Deus não resolve isso? Por que Deus não muda isso? Porque Deus está articulando o mesmo aspecto do entendimento que mesmo no sofrimento, na angústia e na dor, mesmo a gente passando por essa circunstância, Ele está conosco. Olha, e Ele está conosco à luz de 1 Pedro, ensinando que Ele prova a nossa fé. Esses dias Deus tem mostrado como Ele tem provado a fé daqueles que creem nele, daqueles que esperam por Ele. Portanto, a gente verifica que as cenas do cenário de Davi, elas vão ser repetidas aqui. Observe, por exemplo, o versículo de número 14. Ele diz assim, olha: como água me derramei, e todos os meus ossos se deslocaram. Meu coração é como cera. Parece Davi falando isso lá no deserto, no cenário da perseguição dos opressores dele, Saul e Absalão. Olha Jesus no Getsemane. O suor de Jesus derramando como gotas de sangue. E Jesus faz uma oração dizendo, Pai, se for possível, passa de mim o cálice. Esse cálice era exatamente a morte da cruz que ele estava esperando. A gente vê também o cenário onde a gente encontra ele dizendo, minha força, no verso 15, minha força secou como um caco de barro, e a língua grudou-se no céu da boca. Tem um momento da crucificação de Cristo, esse cenário do verso 15 parece aquele momento lá de Jesus que teve sede, e na zombaria dos soldados, eles dão vinagre para Jesus beber. Olha o verso 15, não parece esse cenário lá de Jesus falando, né? Derreteu-se dentro de mim, o meu coração é como cera. O verso 15 diz, minha força secou-se como um caco de barro, e a língua grudou-se no céu da boca. A luta de Jesus até chegar à definitiva crucificação. Ele sentiu sede, e eles deram vinagre para Jesus beber. E agora a gente vai analisar um pouquinho ainda mais. No verso 16, ele vai dizer, pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cercam. No cenário de Davi, tem um momento quando ele volta da batalha dos filisteus contra Saul. O rei Aquis não permitiu que ele ficasse lá, porque os filisteus não aceitaram. Davi volta para a região dele, lá em Ziglag. E quando ele volta, os amalequitas tinham tomado todos os seus familiares lá em 1 Samuel capítulo 30. E quando ele chega lá, os familiares dele, os familiares dos soldados tinham sido levados. E lá no capítulo 30 de 1 Samuel, versículo de número 6, se não me falha a memória, é o 6 de 1 Samuel 30, vai dizer que os soldados, eles desejaram matar, apedrejar Davi, porque eles ficaram tão angustiados por causa da situação dos familiares deles que tinham sido levados pelos amalequitas. É aí onde Davi suplica a Deus, clama a Deus. E só que na ida, Davi tinha 600 soldados, e na ida para perseguir os amalequitas, no meio do caminho, 200 soldados cansam e ficam, não seguem a batalha. E aí Davi vai com 400 soldados. Naquele caminhar para enfrentar os amalequitas, depois que eles vencem a batalha, Davi volta com os 400 soldados. Na repartição dos despojos, 1 Samuel 30, 21 a 22, alguns soldados maus, soldados malfeitores, tentam se levantar contra Davi. Olha, dos 600 soldados, existiam homens maus, malfeitores no cenário, na luz de 1 Samuel 30, 21 a 22. E mesmo Davi nesse cenário é parecido com o de Jesus, porque também ele tem homens de mau caráter. E nesse cenário, se você analisar o cenário de Davi, no verso de número 16, diz, pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cercam, perfuraram minhas mãos e os pés. O que é que a gente tem aqui?
a gente tem um cenário onde Davi, no meio de soldados maus, querem apedrejá-lo. Só que agora, a gente tem um cenário onde Jesus, está no meio dos malfeitores, de ladrões, assassinos, e tem os pés perfurados, os inimigos levaram até lá, e Jesus agora está sendo na cruz colocado, e de uma forma tremendamente cruel, ele está sendo oprimido por causa de seus inimigos, ou diante de seus inimigos. No verso 18 diz que repartiram entre si as roupas e tiraram sorte da túnica. É uma cena semelhante ao despojo de Davi que levaram, quando os amalequitas assumiu todo o processo, levou toda a família de Davi, todos os bens de Davi, todas as famílias dos soldados, para o lar dele, o território deles. E despojaram Davi. Ele está tão oprimido, fugido de Saul, e agora oprimido, e venceram o rei, tomaram os despojos do rei, levaram tudo do rei. Parece que é uma ideia exatamente aqui, semelhante a que Jesus está vivendo. Diz que as suas vestes foram tiradas. Obviamente vai se cumprir essa profecia lá no Novo Testamento. E ele diz, olha, repartiram entre si as minhas vestes. É uma ideia de despojo. É uma ideia de que ele está sendo despojado pelos seus inimigos, pelos seus perseguidores. Pelos seus perseguidores. Pelos seus perseguidores. O que é interessante agora que a gente vai ver é que nesse cenário, Jesus Cristo, ele clama a Deus. No cenário da crucificação, num cenário de tamanha hostilidade, ele clama a Deus, ele suplica por socorro de Deus. Então veja que de 12 a 18, o rei Davi, acuado por seus inimigos, sofre o despojo. Jesus Cristo, no ato da crucificação, as roupas dele são tiradas, repartidas e lançadas à sorte entre os soldados. Parece que estão fazendo o despojo do rei também, agora no cenário da sua crucificação. Estão abatendo o rei, tomando todos os seus bens. E a gente vê nesse cenário o rei acuado e gritando, Eloi, 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 lama sabachthani, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É um rei acuado, é uma cena de terror. Mas, por essa cena de terror, graças a Deus, como deu a Davi a vitória e o triunfo sobre os seus inimigos, deu a Jesus a vitória e um triunfo sobre a morte, sobre o inferno, sobre as trevas, dando-lhe o poder sobre tudo e sobre todos. Despojaram o rei Davi, mas ele foi lá pela orientação do Senhor, à luz do capítulo número 30 de 1 Samuel, e trouxe de volta, com minoria dos soldados, o despojo, toda a família, tanto dos soldados, diz que não ficou, ninguém se perdeu, nenhum filho dele morreu, e recuperou em dobro. Satanás tentou destruir Jesus na cruz, mas a cruz, na verdade, nessa orquestra, nessa apresentação da ópera do terror, embora os inimigos dizendo crucificam, embora Jesus dizendo Deus meu, por que me desamparaste? Mas a morte na cruz trouxe a Jesus o triunfo sobre o pecado e sobre todos os seus inimigos. Louvado seja Deus, glorificado seja Deus. E a ideia então clara agora que fica para nós, como nós conseguimos entender, como nós conseguimos encontrar esse princípio agora para as nossas vidas. A primeira verdade que a gente vê aqui, irmãos, é que na crucificação de Jesus, todos se levantaram contra ele, mas Jesus ridicularizado, Jesus escarnecido e Jesus completamente oprimido pelos seus inimigos, Jesus tem uma vitória cabal sobre todos eles, porque Deus deu isso para ele. Portanto, como essa ideia, esse princípio do texto
pode nos ajudar a entender o princípio de Deus, a graça de Deus sobre nós. De forma muito clara, a gente consegue ver Jesus Cristo oprimido, trazendo vitória para aqueles que, pelo pecado, também foram oprimidos, passaram lutas e lutas tremendas. Diante disso, do versículo de número 12 até o 18, o rei, acuado por seus inimigos, sofre o despojo. É a cena de Davi perseguido lá no Antigo Testamento. Mas agora a gente vê que no Novo Testamento, Jesus oprimido por causa dos nossos pecados, ele é morto. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Quero avançar para trazer uma aplicação geral. Os versos de número 19, 20, 21, a finalização, nos traz o seguinte aspecto de grande ideia. Veja agora, de 9 a 21, o rei Davi acuado, desamparado, pede a Deus que o livre dos seus inimigos. Do verso de número 19 a 21, o rei Davi acuado e desamparado pede a Deus que o livre de todos os seus inimigos. E a gente vai ver isso de forma muito clara, do verso 19 até o verso de número 21. Olha só o que é que ele diz. Mas tu, Senhor, não distancies de mim, minha força, apressa-te em socorrer-me. O que é que Davi está fazendo? Ele está dizendo, Senhor, confio em ti, apesar de toda a oposição do mal, apesar de ladrões na cruz acusá-lo, apesar também no novo cenário, os sacerdotes acusá-lo e zombarem dele, apesar do sinédrio inteiramente acusá-lo, apesar dos soldados zombarem de Jesus, o que é que a gente verifica? A gente verifica também Jesus confiante no Pai. Eu gosto da expressão de Jesus nesse cenário da crucificação, semelhante à expressão de Davi, pedindo socorro a Deus. Agora no verso de número 19, no Evangelho de Mateus, no cenário da crucificação, a gente vê Jesus dizendo, Eloi, Eloi, mas ao mesmo tempo, Jesus diz, Pai, está consumado. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que confia no plano do Pai, semelhante a Davi que está dizendo, apressa-te em me socorrer. Apressa-te em me socorrer. Veja que o verso 20 diz, livra-me da espada, a minha vida, do poder dos cães ou dos inimigos. O verso 21 diz, salva-me da boca do leão. Sim, livra-me dos chifres do boi selvagem, ou seja, do poder dos reis truculentos, violentos no cenário de Davi. Mas no cenário de Jesus, ele está dizendo, Deus meu, a confiança do rei Jesus, apesar de todos os nossos pecados agora estarem sobre ele, é um cenário de dor e de escárnio, de zombaria, porque esperavam um rei que governasse terrenamente. Mas a proposta de Deus era um rei que viesse dominar aquilo que nos oprime. E de fato, a vitória de Jesus não é uma vitória apenas no cenário humano como nós estamos acostumados a enxergar e desejar. A vitória do rei Jesus é a vitória sobre a condenação do pecado. Deixa eu explicar para você. O pecado surgiu no Éden, quando Satanás induziu Adão e Eva a pecarem. E a Bíblia diz que por causa do pecado, todos nós estamos afastados de Deus. E agora Deus, lá no Éden, naquele cenário, disse que mandaria um descendente da mulher. E esse descendente esmagaria a cabeça da serpente, que é a ideia da figura de Satanás. E mesmo Satanás ferindo o calcanhar, e nesse cenário da crucificação, e nesse cenário da morte, nesse cenário do sepultamento, parecia que Satanás tinha vencido Jesus, mas quando chegou ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou, e ele então vence Satanás. Por isso, no cenário opressor dos inimigos terrenos, era uma vitória cabal de Jesus sobre o opressor do inimigo espiritual número 1, Satanás,
A morte, consequência do pecado. Por isso, eu queria ler com você Isaías. O capítulo 53 de Isaías mostra a razão, motivo pela qual Jesus foi oprimido, pelo qual Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. E aqui então nós temos o seguinte aspecto. Abra comigo em Isaías. Isaías capítulo 53. Eu queria que você abrisse agora. Eu estou terminando. Isaías 53. Isaías 53. É nesse cenário que o Senhor traz para a gente algo extraordinário. Veja, Isaías 53, a partir do verso de número 4, ele diz, no verso 3, ele diz assim: foi desprezado e rejeitado. Isaías já estava profetizando isso 700 anos da chegada de Jesus Cristo. Pelos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, toda aquela luta de Jesus, sofrimento de Jesus, para mostrar que ele foi experimentado em todas as dores. E o verso 3 ainda diz: e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, zombado, e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, olha agora o texto, ele tomou sobre si nossas enfermidades, levou sobre si nossas dores, e nos consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Verso 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos, ou tem versão que diz, por suas pisaduras, fomos sarados. O cenário de opressão dos reis sobre Davi no Antigo Testamento, levando ele a despojo, é o cenário da opressão sobre Jesus no Novo Testamento, levando ele a uma opressão tremenda por causa dos nossos pecados. Sabe qual é a ideia da opressão sobre Jesus no Novo Testamento? Ele sofreu na cruz, recebeu todo o escárnio, foi zombado. E sabe de quem era a culpa? Sabe de quem foi a culpa? Foi minha, foi sua, foi nossa. Ele sofreu por causa das minhas transgressões, dos meus pecados, dos seus pecados, dos nossos pecados. Mas ele venceu porque nós não temos diante de Deus, ou não tínhamos, condições de receber a libertação dos pecados. E ele foi oprimido por causa dos meus pecados. Sofreu todo tipo de escárnio por causa dos seus pecados. Nesta noite, querido, eu quero pedir para você, ser orientado pelo Espírito, convencido pelo Espírito, entender que Deus te chama a um arrependimento. Entender que Deus te chama a uma entrega de vida por causa do Filho dele, através do Filho dele, oprimido, mas ele ressuscitou e trouxe de volta aquilo que perdemos, a vida eterna. Por isso eu quero também lhe dizer nessa manhã, não fique decepcionado, frustrado, desesperançado diante do quadro da morte. Tenho batido nessa tecla e insisto, porque Jesus venceu a morte para você ter a vida. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Para você cristão, para você Igreja Batista Nova Aliança, nesses dias de desespero por causa das mortes, Jesus já venceu a morte por você. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele é rei superior acima da morte e do pecado. E se você crer nele hoje, agora, e você que já crer nele, você está protegido. Porque ainda que danos nos venham, seja não só pelo coronavírus, ou por qualquer tipo de morte que venha nos acontecer, na volta de Jesus, eu e você vamos ressuscitar. Vamos ser ressuscitados. E vamos viver para sempre. Isso deve encorajar o seu coração como crente. Nesses dias, enquanto as pessoas estão desesperadas e dizendo: pastor, o que é que vai ser da gente? Eu sempre tenho dito para elas: a minha esperança é eterna.
ela não está baseada no que eu vejo. Ela está baseada no que o sangue de Jesus Cristo fez por mim. Que nesta manhã Deus desperte o seu coração e você veja que a morte não tem mais poder sobre a sua vida em Cristo. Se você está com medo, está desesperado, sem esperança, eu quero lhe convidar a se colocar debaixo da graça de Deus em Cristo. Se submeter a Cristo, aceitá-lo como Salvador e colocá-lo no seu coração. Que Deus te abençoe e te faça compreender isso agora onde você estiver me ouvindo. Em nome de Jesus. Tem uma canção e nós vamos cantá-la nesse instante. E a canção nos convida a adorarmos ao Senhor, reconhecendo que Ele nos purificou com sangue lá na cruz. Nós vamos cantar 123 do Cantor Cristão, Bendito o Cordeiro. E nesta canção nós vamos reconhecer que por meio do sacrifício de Cristo, nossos pecados foram perdoados.
Obrigado, Deus, porque pelo sangue, sacrifício, opressão de Jesus naquela cruz, nós temos os nossos pecados perdoados. Que nesta manhã teu povo, tua igreja, teus filhos reconheçam que não há por que temermos a morte, porque ela foi vencida. Não há por que temermos a condenação do pecado, porque em Cristo também ela foi vencida. Não há por que perdermos a esperança em meio à opressão de doenças, de dores e de angústias, porque Cristo nos protegeu através do seu sacrifício na cruz. Ele nos garante a vitória sobre a morte. Ele nos garante a vitória sobre todos os inimigos do contexto odierno, preparando-nos para o encontro triunfal na ressurreição no último dia. Ajude que nossos corações de crentes, de cristãos, nesses dias, vejam isso e glorifique o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus fortaleça você. Deus encoraje o seu coração e dê a você o entendimento que a vitória do Rei Jesus na cruz é a sua vitória para a ressurreição do último dia. Seu coração seja encorajado com essa verdade. Em nome de Jesus. Amém.